Então, voltamos agora com a correção do caderno de atividades. Como eu falei com vocês, questão 7, na página 7. Vida humana, transformações e permanências, né? Então, a questão 7 fala o seguinte: reconhecendo as mudanças físicas e fisiológicas que ocorrem durante a puberdade, faça o que se pede. Considerando a atuação do sistema nervoso nas mudanças que ocorrem na puberdade, indique as regiões responsáveis por estimular a hipófise e produzir os hormônios LH e FSH. Bom, essas estruturas aí são todas glândulas, tá? Essas glândulas trabalham produzindo substâncias que vão estimular ou inibir ações dentro do nosso corpo. Então, o sistema nervoso tem a glândula hipófise, que é também chamada de glândula mestre. Ela está lá perto do nosso cérebro, tá certo? E ela que estimula, né? Ela vai ser estimulada e ela vai estimular outras glândulas para produzir hormônios. Então, olha para você ver. Quer saber qual que é a região responsável por estimular essa glândula hipófise a produzir os hormônios LH e FSH? É o hipotálamo. O hipotálamo também está no nosso cérebro, tá? Então, o hipotálamo, ele estimula a hipófise e essa hipófise começa a produzir esses dois hormônios, LH e FSH. O hormônio LH é o hormônio luteinizante e o hormônio FSH é o hormônio folículo estimulante, tá? Liberar hormônios que estimulam os testículos nos meninos e os ovários nas meninas a produzir os hormônios sexuais. Então, quem é que faz essa liberação? A hipófise. Então, a hipófise, quando ela produz esses hormônios, ela libera esses hormônios no sangue, o LH e o FSH. O sangue vai transportar esses hormônios até chegar nas gônadas masculina e feminina. Gônada também é a mesma coisa de dizer que são glândulas, né? Gônadas e glândulas, a mesma coisa. Então, os testículos são as glândulas masculinas, que vão produzir hormônios masculinos, que vão dar as características masculinas. Os ovários são glândulas femininas, que vão produzir hormônios nas meninas, que vão dar as características femininas, tá? Então, quem vai liberar os hormônios LH e FSH para estimular testículo e ovários vai ser a glândula hipófise, ok? Hipotálamo estimula a hipófise, que libera LH, FSH, que vai no sangue, chegar nos testículos e nos ovários, tá certo? Estimulando a produção dos hormônios sexuais que vão dar as nossas características. Vou responder. Hipotálamo vai estimular a hipófise, liberar LH e FSH no sangue. Esses hormônios no sangue chegam lá na genitália masculina, no testículo e nos ovários das meninas, que também é glândula sexual. E aí, nessas glândulas, eles começam a produzir os hormônios femininos e masculinos, dando as características de cada ser, tá certo? B. A atuação dos hormônios sexuais na puberdade provoca grandes mudanças no corpo do homem e da mulher. Quais são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento e pela manutenção das características sexuais secundárias nos homens e nas mulheres? Tá. Então, hipotálamo estimulou a hipófise produziu LH, FSH, que foi para o sangue, chegando no testículo e no ovário. No testículo, vai ter a produção de outro hormônio diferente. No testículo, vai ter a produção da testosterona, tá certo? Testosterona. Testículo é masculino, é nos homens. Então, o hormônio masculino, testosterona. Nos ovários, que é o órgão genital feminino, né? Meninas, na mulher, esses hormônios LH e FSH vão induzir a produção dos hormônios femininos. Hormônio feminino que dá característica secundária é o estrogênio, tá? Na verdade,
vão ser produzidos 2 hormônios na menina, mas aí pede características sexuais secundárias. Então, eu estou falando do estrogênio, ok? E letra C, complete a tabela abaixo com 4 características sexuais secundárias que surgem com a puberdade no corpo do homem e da mulher. Características sexuais secundárias está relacionado com o que a gente pode enxergar, tá? Com o que a gente pode enxergar. Então, o que é no corpo da mulher que muda da infância para a adolescência? As mamas, por exemplo. Se você olha para uma criança, você não vai ver mamas nela. Mas se já você olha para um adolescente, você vai ver essas mamas. Então, é uma das características sexuais secundárias, o desenvolvimento das glândulas mamárias. E essas mamas, elas vão ser fundamental na fase adulta, porque é a fase de reprodução, e essas glândulas mamárias vão produzir o leite, né? Que vai alimentar os filhotes nos primeiros tempos de vida, tá certo? Uma outra característica secundária que a gente pode perceber que não tem na menina e que tem na adolescente é um alargamento do quadril. Tem gente que fala assim, tá afinando a cintura. Na verdade, não está afinando a cintura, está alargando o quadril. Por que que alarga o quadril? Porque no quadril tem um osso que ele precisa se abrir, porque é a mulher que vai dar a luz ao filho. E a natureza sempre acredita no parto normal, né? E aí ele começa nessa adolescência a preparar o corpo dessa mulher para esse parto. Então, esses ossos começam a se afastar, fazendo com que haja o alargamento do quadril, tá? Outra característica que aparece, que a gente pode ver, é o aparecimento de pelos. Pelos nas axilas, né? E na região pubiana, ou seja, na nossa genitália, ao redor da nossa genitália. Então, vai aparecer esses pelos, que tem que ter muito cuidado, porque o excesso desses pelos pode causar mau cheiro, tanto nas axilas, quanto na região pubiana, quanto na nossa genitália. Então, esses pelos, eles têm que ser sempre aparados, né? Então, muitas mulheres usam técnicas para tirar eles por inteiro. Alguns meninos também vão aparecer esses pelos, tá? Os meninos geralmente não tiram eles por inteiro, mas tem que ir cortando para não ficar grande demais. Porque quando fica grande demais, começa a juntar muitas bactérias ali, que fica ali se alimentando da sua pele, aumentando o seu suor e dá o mau cheiro, né? O famoso CC. Então, esses pelos, quando eles não são retirados totalmente, eles têm que ser cortados bem curtinhos, tá certo? Tanto nas meninas quanto nos meninos. E nas meninas, no corpo da mulher, um outro indício de desenvolvimento, né, que vai ser causado por essa mudança hormonal, vai ser o início da menstruação. Então, é na adolescência que a menina ela começa a menstruar. É sinal de que ela já pode se reproduzir, mas ela ainda não deve, porque o corpo dela ainda não está todo maduro, tá certo? As características sexuais secundárias que a gente vai perceber no corpo do homem, né? Do menino aí. Número 1, uma das primeiras mudanças que ocorre é no timbre de voz. Às vezes o menino tá falando, dali a pouco a voz engrossa, dali a pouco a voz afina. Aí fica fina e engrossa de novo. Aí fica essa coisa, você não sabe se tá falando grosso, se tá falando fino. Mas essa mudança no timbre de voz é normal isso acontecer. Tá? Se está acontecendo com você, se já aconteceu, é normal, vai acontecer com todos os homens, ok? A mulher vai ter o alargamento do quadril, o homem vai ter o alargamento dos ombros. O ombro do rapaz vai crescer, vai ficar mais largo, tá? E, além do aparecimento dos pelos nas axilas e na região pubiana do menino, eles vão ter mais regiões onde pelos vão aparecer, no rosto, barba, bigode, às vezes no peito também podem surgir pelos. Na perna e no braço, esses pelos vão aumentar significativamente, tá certo? Mas, eu sou homem, eu não vou cuidar de pelo não. Vai, porque senão você vai ficar fedendo, tá? Tanto nas axilas os pelos devem ser aparados e nas regiões pubianas.
Se você tiver muito pelo no peito, também tem que aparar, porque também acumula suor ali e fica fedendo, tá certo? Banho religiosamente todos os dias, tá? Uma vez, ou duas, ou três. Quantas você sentir necessidade, ok? Sempre lembrando de higienizar principalmente genitália, axila, pés, tá? Não pode esquecer de jeito nenhum, porque senão vai dar mau cheiro. Letra D. Além das características sexuais secundárias, existem outras consequências físicas e psicológicas que surgem com o início da puberdade. Analisando as características abaixo, assinale aquelas relacionadas à adolescência. Início do desenvolvimento cerebral e linguístico. Isso ocorre na infância, tá? Onde vai aprender a falar, ler, calcular, caminhar, se equilibrar, tudo bem? Inseguranças ou necessidade de autoafirmação. Isso sim acontece na adolescência, né? Na infância, as crianças não têm muito essa coisa de se autoafirmar. Eles gostam de interagir com todo mundo, né? Eles brincam com qualquer pessoa. Às vezes eles não têm nenhum tipo de maldade. Isso aí pode ser até, de certa forma, um pouco perigoso, tá certo? Mudanças de comportamento também acontecem na adolescência, também é muito normal, porque a gente deixa de ser criança, passa a ser adolescente. Vai ter mudança de comportamento em todas as etapas da vida. Da adolescência para a fase adulta, também vai ter mudança. Da fase adulta para a fase idosa, também vai ter mudança, tá? Então, também vai ter essa mudança de comportamento. A gente só não pode guardar as nossas inseguranças, as nossas dúvidas pra gente, porque essa mudança de comportamento pode ser mal interpretada. Então, é bom a gente ter sempre com quem a gente falar, né? Os pais são pessoas que querem sempre o nosso bem, que a gente pode confiar, que eles nunca vão fazer nada para nos prejudicar. Então, são pessoas de confiança. Mas se você não quiser falar com seu pai, tem um psicólogo que você pode procurar, um professor que você pode procurar, tá? Para fazer perguntas, para poder tirar dúvidas que talvez você não tenha coragem com seu pai, com o professor é ótimo, eu estou à disposição, tá? Refinamento de habilidades psicomotoras, capacidade de caminhar, capacidade de equilibrar, também é na infância. Aumento na produção de suor, adolescência, principalmente por causa do aparecimento dos pelos. Por isso que eu falei tanto de cuidar dos pelos, tá? Compra uma tesourinha dessas de cortar papel sem ponta, deixa ela separada nas suas coisas só para você aparar seus pelos. E depois sempre lave elas e higienize elas, tá certo? Aparecimento de acne também ocorre na adolescência. E se isso te incomoda, existem profissionais na área da saúde que vão conseguir te ajudar com essa acne, tá? Não fica com vergonha de deixar de sair, de deixar de fazer as coisas, porque eu tô com acne. Não, procura quem te ajuda para resolver esse problema, tá? Variação de humor também vai ser normal, porque está variando a quantidade de hormônio no seu corpo. Só que essa variação de humor não dá para o adolescente a desculpa de ser grosseiro, de ser mal educado, né? Às vezes você tá de mau humor, mas você tem que lembrar, a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Então, eu vou continuar sendo educado, eu vou continuar sendo uma pessoa agradável, mesmo que eu esteja de mau humor, porque senão daqui a pouco todo mundo se afasta, não é verdade? Então, pessoal, a nossa correção ela termina por aqui. Como eu falei, eu estou à disposição para vocês, para as dúvidas no conteúdo, para qualquer tipo de dúvida, para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. E agora tá fácil, né? Pelo WhatsApp, só mandar uma mensagem de texto, um áudio, tá? E eu vou buscar responder todos vocês. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.